Fala pessoal, Alex Assis por aqui. Hoje, sábado, dia 5 de outubro. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Pessoal, como eu tinha combinado, né, eu ia gravar, mais dois vídeos, né, daquela sequência dos pilares espirituais que eu considero que são pilares importantes para a estrutura da sociedade e que, na minha opinião, esses pilares estão sendo rompidos, né? E na minha assim, definição, em alguns pontos já se romperam e a sociedade como um todo vai ter que pensar como ela vai fazer e como ela vai estar daqui nos próximos anos se esses pilares não forem restaurados, né? Como só para estar lembrando, o primeiro pilar é o pilar espiritual, o segundo é o psicológico e o terceiro é o moral. Eu já fiz um vídeo sobre o pilar espiritual, está aí nas minhas mídias sociais aí, se você não viu, né, o primeiro, me procura aí, né, nas nossas mídias sociais, você vai encontrar. E se você curte o nosso conteúdo, né, e concorda ou discorda, ou tem alguma opinião que você acha que vale a pena estar acrescentando, comenta, né? Fala o que você acha disso. A sua opinião é muito importante para a gente, né? E segue e curte o nosso conteúdo. Como eu sempre falo, nossa intenção não é expor, não é criticar, mas é sempre comentar temas, né, da atualidade e com a minha opinião, né, segundo o que eu penso, e talvez te incentivar também a dar sua opinião sobre certos assuntos. Mas sem mais delongas, vamos lá falar sobre o segundo espiritual. O segundo pilar, né, falar sobre o segundo pilar. O segundo pilar que eu penso que já, né, destruiu, que já está, né, à beira de colapsar, é o pilar psicológico, né? Porque o pilar psicológico é aquele que inibe, né, que nos dá controle das nossas emoções, das nossas atitudes e dos nossos atos, né? Você pode ver que a falta desse pilar, né, tem feito homens fracos, homens sensíveis demais e homens perigosos, em certo ponto. Só para te dar um exemplo, eu tenho 48 anos de idade. E na minha época, quando a gente ouvia um não dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos professores, das pessoas mais velhas, nossos avós, nós simplesmente absorvíamos aquilo, sentíamos os impactos, absorvíamos, seguimos em frente. Quando dava, a gente fazia. Se não dasse, a gente não fazia. Um pedido do nosso pai era uma ordem. Um olhar era uma lição. Um sinal já era, entendeu? Um ultimato. Nós não respondíamos, nós não questionávamos, nós não desobedecíamos. Isso nos fez pessoas de intelecto forte. Ah, tivemos feridas, né? Tivemos nossas frustrações, né? Tivemos nossas desilusões, superamos, crescemos pessoas fortes que acostumamos a ter compromisso, acostumamos a ter horário, acostumamos a entender que nem tudo é do nosso jeito e assim crescemos e tentamos passar isso da melhor maneira dos nossos filhos. O que acontece é que com a mudança de cultura e a mudança de percepção, e até de certa forma nós mesmos, por não querer deixar que os nossos filhos passassem pela mesma coisa que nós passamos, muitos pais, né, deixaram de passar para os filhos essas
essas etiquetas, esses comportamentos. Hoje você fala não para uma criança, ela, ela simplesmente enlouquece, ela adoece, ela perde o controle. Hoje um adolescente, né, um homem adulto, né, que é mais novo aí, ele não consegue ouvir o não. Ele não consegue ter uma desilusão amorosa, que ele enlouquece, ele, ele agride, ele chega ao ponto de tirar a vida, né? Você pode ver o nível, né, o aumento do feminicídio, né, na cultura, na sociedade, né, o tanto de pessoas com psicólogo, o tanto de pessoas com que tem que tomar remédio para ansiedade, o tanto de pessoa. O que é ansiedade? A ansiedade na atualidade é, ou às vezes as pessoas querem algo rápido demais, ou eles pensam que as coisas estão devagar demais para o pensamento dela. Então isso gera crise de ansiedade, isso gera, sabe, problema de pressão, depressão. Hoje o mundo está muito complicado, hoje as pessoas estão fracas psicologicamente, porque os seres humanos não estão acostumados a tomar porrada. Porrada, estou dizendo, os impactos, né, da vida, né, como seres humanos, de encarar os nossos nãos, as nossas frustrações, os nossos problemas, né, as nossas desilusões, porque você sai na rua para pedir um emprego, você toma um não. Ou você já está empregado, você amanhã pode não estar empregado, você pode ser é, demitido. Você está namorando hoje com uma pessoa que você gosta, amanhã você pode não estar, a pessoa perde interesse, os relacionamentos hoje são frágeis, né? São flexíveis, né? Eu sempre costumo dizer que hoje as pessoas têm muita expectativa, elas esperam, elas se acham muito espertas, muito bonitas, muito inteligentes. E isso gera nelas expectativas que elas só vão ser bem aceitas, que elas vão agradar, que elas são pessoas que não têm noção do tamanho do espaço, do seu limite, das suas limitações, entendeu? Da sua beleza, da sua capacidade, e elas apostam muito nisso, e elas se frustram muito. E quando se frustram, por não ter mais esse pilar sólido, né, psicológico, que é o que nos regula, que é o que nos controla, as pessoas enlouquecem, saem dando tiro, saem agredindo, saem matando, pondo fogo, entendeu? Destrói a vida dele, destrói a vida dos outros, entendeu? Tem uma máxima que diz que tempos ruins, né, constroem homens fortes, né? E tempos bons fazem homens fracos. Porque quando o tempo é ruim, as pessoas se fortalecem, elas são resilientes, elas criam a capacidade de resistir às situações, elas sabem que o não já está ali, que elas têm que conquistar o sim, e se não vier o sim, tem que sobreviver para o outro dia. E isso, quando o tempo tá ruim, os homens são fortes, mas quando os tempos são bons, os homens são frágeis. Então, nós que viemos de uma certa fase em que os tempos eram muito ruins, nós nos tornamos seres humanos mais fortes. E fizemos tempos fáceis. Construímos casas, compramos carros, tiramos habilitação, fizemos faculdade, conquistamos, né, salários. E isso foi evoluindo na sociedade. Asfaltamos, iluminamos, energizamos, evoluímos tecnologicamente. Isso fez com que a sociedade acostumasse com o conforto. Fez com que o homem, né, o novo homem dos anos 2000, fosse um homem que fosse acostumado com os confortos da vida, né? iFood, Uber, tudo chega na porta. Isso tudo faz com que o homem seja fraco psicologicamente, porque ele está acostumado com tudo ali, a tempo e a hora na mão, chuveiro quente, né? Tudo arrumadinho para ele, o cara não passou dificuldade.
Isso fez com que o ser humano ficasse fraco psicologicamente. E essa falta desse pilar tem feito um grande mal para a sociedade, porque as pessoas, elas têm que ser tudo do jeito delas, tem que ser do jeito que elas querem, tem que ser do jeito que está bom para elas. Se não for, elas não suportam, elas não toleram, não conseguem absorver, entendeu? E a falta desse pilar tão importante tem criado seres humanos perigosos, né? Porque eu falo isso para quem está namorando, né? Para quem não só para quem está namorando, para quem é casado, né? O cara sai do casamento de 40 anos, ai, eu não suporto mais, eu vou ser, se você não for minha, você não vai ser mais de mais ninguém, e faz aquela tragédia. Por quê? Mesmo aqueles, né, que já são mais velhos, a tecnologia, a sociedade, a facilidade das coisas fez com que ele ficasse fraco psicologicamente, entendeu? Então, esse é o segundo pilar, que eu acho que se a sociedade como um todo não procurar se entender, se encontrar e reconstruir esse pilar, nós podemos estar muito ruim, né? Muito, vai ser muito complicado nos próximos anos para as novas gerações de homens aí, porque uma geração sem o pilar espiritual, sem o pilar psicológico, sem o pilar moral, o que é que vai ser dessa geração? Me diz aí o que você pensa sobre isso e fique com Deus. E como eu sempre digo, vamos tentar entender tudo antes de criticar, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.